Imagine um homem nascido na aristocracia russa que abriu mão de tudo, da fortuna, do conforto, do nome respeitável da família. Ele escolheu as barricadas, as prisões, o exílio. E fez isso porque acreditava que havia algo mais poderoso do que qualquer exército ou governo mantendo a humanidade acorrentada. Esse homem foi Mikhail Bakunin. E a corrente que ele enxergava não era feita de ferro. Era feita de crença. Em uma de suas frases mais impactantes, ele disse: Deus é um chicote invisível. Nos próximos minutos, você vai entender o que levou um revolucionário a fazer uma afirmação tão radical, o contexto histórico por trás dela, e por que essa ideia ainda provoca tanto desconforto hoje. No final, a conclusão é sua. Contextualização da vida de Mikhail Bakunin. Mikhail Bakunin nasceu em 1814, em uma família nobre da Rússia czarista. Desde jovem, ele tinha o caminho traçado: carreira militar, prestígio social, uma vida confortável dentro da elite do império. Mas algo nele não aceitava essa trilha. Ainda jovem, ele abandonou a carreira militar e foi para Moscou estudar filosofia. Leu Hegel com obsessão, depois os pensadores franceses que fervilhavam com ideias de revolução. Quanto mais lia, mais se convencia de que o mundo estava organizado sobre uma mentira, a de que a ordem natural das coisas exigia que alguns mandassem e outros obedecessem. Em 1840, foi para Berlim, depois para Paris, onde conviveu com Karl Marx, Pierre-Joseph Proudhon e outros grandes nomes do pensamento radical da época. Era uma Europa em ebulição, às vésperas das revoluções de 1848, e Bakunin estava no centro de tudo. Ele participou pessoalmente de insurreições em Paris, Praga e Dresden. Em Dresden, chegou a liderar barricadas ao lado do compositor Richard Wagner. Foi preso, condenado à morte, depois extraditado para a Rússia, onde ficou anos encarcerado na fortaleza de Pedro e Paulo, uma das prisões mais temidas do czarismo. Sobreviveu. Exilado na Sibéria, escapou de forma extraordinária, fugiu pela costa do Pacífico, atravessou o Japão e os Estados Unidos, e chegou de volta à Europa. Na Internacional, travou uma disputa histórica com Karl Marx. Enquanto Marx acreditava que o proletariado deveria tomar o Estado para transformá-lo, Bakunin argumentava que o Estado em si era o problema, e que qualquer poder centralizado, mesmo nas mãos dos trabalhadores, se tornaria uma nova tirania. A história, ele diria, lhe deu razão em muitos aspectos. Para Bakunin, havia dois pilares que sustentavam a opressão humana: o Estado e a Igreja. Um controlava o corpo através das leis e da força. O outro controlava a mente através do medo e da culpa. Remover um sem o outro seria inútil. Era preciso destruir os dois. Ele morreu em 1876, em Berna, na Suíça, sem ver a revolução que tanto desejou. Mas suas ideias sobreviveram e influenciaram movimentos em toda a Europa, América Latina e além. Duas obras centrais de Mikhail Bakunin. Deus e o Estado. É a obra mais famosa de Bakunin. Nela, ele argumenta que a ideia de Deus é a negação da liberdade humana e que a Igreja e o Estado se apoiam mutuamente para manter o povo na servidão. Um texto direto, incendiário e que ainda hoje gera debate. Estatismo e anarquia. Aqui Bakunin analisa a política europeia e defende a organização da sociedade de baixo para cima, sem Estado e sem Igreja. Uma crítica profética ao autoritarismo que viria a se instalar mesmo em regimes que se diziam revolucionários. Principais pontos de reflexão. O chicote da culpa e do medo. Bakunin começa sua crítica por onde ela dói mais: a culpa. Para ele, a religião não controla as pessoas através da força física, mas através de um mecanismo interno muito mais eficiente. O crente aprende desde cedo a se sentir pecador, indigno, constantemente devendo algo a um ser que não pode ser questionado. Esse peso psicológico é o chicote agindo por dentro, sem que ninguém precise segurá-lo. A questão filosófica que Bakunin levanta é séria: até que ponto a culpa religiosa é uma construção moral genuína e até que ponto ela é um mecanismo de controle herdado?
Vale a pena examinar de onde vêm os seus próprios sentimentos de culpa. A invisibilidade como perfeição do controle. O que torna o chicote de Bakunin diferente de qualquer outro instrumento de opressão é exatamente o fato de ser invisível. Não há guardas, não há correntes, não há muros. O próprio crente se torna o vigilante de si mesmo, filtrando pensamentos e desejos antes mesmo de expressá-los. Para Bakunin, essa é a forma mais sofisticada de dominação já inventada, aquela em que o dominado não percebe que está sendo dominado. Michel Foucault, séculos depois, chegaria a conclusões parecidas ao estudar como o poder se internaliza nas instituições modernas. A ideia de Bakunin estava muito à frente do seu tempo. A aliança entre o chicote divino e o chicote do Estado. Para Bakunin, o chicote de Deus e o chicote do Estado sempre andaram juntos. Quem aprende a se curvar diante de um senhor nos céus aprende, ao mesmo tempo, a se curvar diante dos senhores na terra. A religião, nessa leitura, funciona como um treinamento para a obediência civil. Versículos como Romanos 13, 1, que ordenam sujeição às autoridades porque foram instituídas por Deus, ilustram essa fusão entre poder divino e poder político. Essa crítica não é exclusiva de Bakunin. Pensadores de origens muito diferentes, de Marx a Nietzsche, identificaram essa mesma aliança histórica entre Igreja e Estado. O que você acha? É possível separar completamente espiritualidade de política? O chicote contra a razão. Bakunin era implacável com o que chamava de sacrifício intelectual exigido pela fé. Para ele, aceitar dogmas sem questionamento é entregar a razão de mão própria. O chicote invisível não açoita apenas o comportamento, mas o pensamento. Quem questiona demais é ameaçado com a heresia, com o pecado do orgulho, com o afastamento da comunidade. O medo de pensar livremente se instala antes mesmo que a pessoa perceba. É uma crítica que merece ser avaliada com honestidade. Existe espaço, dentro da sua tradição religiosa, para questionar os próprios fundamentos dessa tradição? Se a resposta for não, isso em si já é revelador. A moralidade do castigo. Uma das críticas mais contundentes de Bakunin é a de que a moralidade religiosa não é verdadeiramente ética. Se uma pessoa age bem apenas para evitar o inferno ou garantir o paraíso, ela não está sendo virtuosa, está fazendo um cálculo de sobrevivência espiritual. O chicote invisível substitui a empatia pelo medo, e o resultado é uma sociedade que aparenta bondade sem necessariamente cultivá-la. Aristóteles já dizia que a virtude verdadeira é aquela praticada por si mesma, não por recompensa. Bakunin concordaria completamente. Você agiria da mesma forma se soubesse que não há nenhum julgamento final? O chicote da pobreza e da resignação. Bakunin via com indignação a forma como a religião era usada para fazer o pobre aceitar a própria miséria. A promessa do paraíso funciona como um anestésico, transforma a injustiça presente em provação sagrada e a resignação em virtude. Passagens como Mateus 5, 3, que exaltam os pobres de espírito, foram historicamente interpretadas de formas que desencorajavam a revolta contra a exploração. Essa crítica tem peso histórico real. Durante séculos, a Igreja apoiou estruturas de poder que beneficiavam os ricos em detrimento dos pobres. Reconhecer isso não significa negar toda a dimensão espiritual, mas exige honestidade sobre o papel político que a religião desempenhou. O chicote na infância. Para Bakunin, um dos aspectos mais graves do controle religioso é que ele começa antes que a pessoa tenha condições de escolher. A criança aprende sobre o inferno, o pecado e o julgamento divino antes de aprender a ler. O chicote invisível é instalado na mente ainda em formação, e suas marcas são difíceis de apagar. A fé, quando imposta, não é uma escolha, é uma herança que muitos carregam sem nunca ter examinado. Isso levanta uma questão delicada sobre liberdade e educação. A diferença entre transmitir valores e impor crenças? Onde está essa fronteira? É uma pergunta que pais e educadores de todas as tradições deveriam fazer. O chicote da exclusão. O chicote invisível não serve apenas para controlar os que estão dentro do rebanho.
Ele também é usado contra os que estão fora. Bakunin observou como a religião cria uma divisão clara entre os salvos e os condenados, os puros e os impuros, e como essa divisão autoriza o julgamento, o desprezo, em casos extremos, a perseguição dos que não seguem o mesmo caminho. A história registra inúmeros exemplos dessa dinâmica. O ponto de Bakunin não é que toda pessoa religiosa seja intolerante, mas que o sistema de crenças, quando estruturado em torno de um Deus punitivo, carrega em si mesmo a semente da exclusão. Como a sua tradição lida com quem pensa diferente? O chicote e a autonomia. Bakunin defendia que a dignidade humana exige autonomia total, o direito de decidir sobre a própria vida sem submeter cada escolha a uma autoridade exterior. Para ele, a ideia de vontade de Deus, na prática, a vontade dos que interpretam Deus, ou seja, sacerdotes, pastores e instituições que concentram poder em nome do divino. O chicote invisível mantém o fiel em uma dependência perpétua, incapaz de confiar no próprio julgamento. Essa crítica toca em algo que vai além da religião, a questão de quanto de nossas decisões são realmente nossas e quanto é influência de estruturas que internalizamos sem perceber. Vale a reflexão. A quebra do chicote como ato de liberdade. Bakunin encerra seu argumento com uma proposta radical. A verdadeira emancipação humana exige a recusa de qualquer senhor, seja ele divino ou terreno. Quebrar o chicote invisível não é um ato de frivolidade ou rebeldia vazia. Para ele, é o ato mais corajoso que um ser humano pode praticar. Assumir a responsabilidade total pela própria existência, sem redes metafísicas de segurança. Concordar com Bakunin ou não é uma escolha que cada um precisa fazer por conta própria. Mas o convite que ele faz, o de examinar com honestidade quais correntes carregamos e de onde elas vieram, esse convite vale para todos, independente da crença. Análise da frase. Deus é um chicote invisível. Cada palavra dessa frase foi escolhida com precisão cirúrgica. Deus não é tratado aqui como uma questão teológica, mas como uma função social, um mecanismo de poder. É um chicote transforma a divindade de objeto de adoração em instrumento de punição, invertendo completamente a imagem amorosa que a religião costuma projetar. E invisível é o detalhe mais perturbador. O que não pode ser visto não pode ser confrontado, e o que não pode ser confrontado não pode ser removido. Para Bakunin, essa combinação torna a religião a forma mais perfeita de dominação já criada. Não precisa de exércitos nem de prisões. Precisa apenas de uma criança disposta a aprender e de uma comunidade pronta para reforçar a mensagem por toda a vida. A frase não é um ataque às pessoas que creem. É uma análise do sistema. E sistemas, ao contrário de divindades, podem ser examinados, questionados e transformados. Essa é exatamente a liberdade que Bakunin defendia. Se você chegou até aqui, já fez o que Bakunin mais valorizava, pensou por conta própria. Independente de onde você chegou, esse exercício já tem valor. Deixa um like se esse vídeo te provocou de alguma forma, seja concordando, discordando ou simplesmente refletindo. E comenta abaixo, você acha que a fé liberta ou limita? Queremos ouvir a sua visão. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não chegamos com respostas prontas. Chegamos com as perguntas que valem a pena ser feitas. Inscreva-se para mais análises como esta. Até o próximo vídeo.